A história conta sobre Arthur, um jovem, ou Arthur, já, né, que se passa na Europa, um jovem detetive de 20 e poucos anos que está investigando um assassinato em série que mata pastores e nobres. Enquanto investiga o caso, aí sim, né, não investe no caso, também lida com os problemas de ser um homem gay e ser casado com outro homem nessa época. Casado? Certo, primeira coisa aqui para tirar isso do caminho. Eu acho, posso estar enganado, mas a comunhão legal mesmo, né, o casamento legal de união homoafetiva é recente no mundo. Então, eu acho que na época, beleza, ele pode estar junto, né, ter um parceiro ali, beleza, mas não pode estar casado mesmo legalmente, porque durante a era vitoriana isso com certeza não era possível. Tenho 99,9% de certeza que não era possível. Na verdade, eu não sei. Hoje deve ser, hoje muito provavelmente deve ser. No Brasil já é legal, tem vários lugares do mundo que é legal. Qatar não é um deles, aproveitando para falar da Copa aí, né? Já que eu falei que eu tô gravando esse vídeo aqui depois do jogo do Brasil. No Qatar, por exemplo, não é legal até hoje. Inclusive, você não pode nem ser gay no Qatar. De qualquer modo, na era vitoriana não era. Então, tá aí uma questão para colocar dentro da história, né? Então, beleza. Isso já demonstrou que é algo que vai ser contado na história. Ele é gay e sofre todos os preconceitos e problemas de ser gay, ainda mais naquela época que devia ser muito pior do que é hoje, sobretudo na Europa. Na Europa hoje deve ser bem mais de boa, bem mais tranquilo. Com certeza sofre preconceito, porque em qualquer lugar do mundo ainda tem muito preconceito, mas a questão aqui é o casado. Ele pode se chamar de casado, mas sem ser legalmente. É só para não ficar com furo de roteiro na história. Então, tirando essa questão, né? Assim, a gente tem uma história bem padrão de detetive. Detetive investiga assassinato em série e tal, mas a gente tem esse plus, né? Seria a característica mais original aqui, que eu vi que é exatamente de ele ser gay. E eu acho que isso aqui é um ponto excelente para essa trama específica, porque o assassino é de nobres e pastores, né? Padres, sei lá. Até porque eu não sei quando, aí teria que ver novamente, né? O lance dos pastores, ver como é que tá o protestantismo. Eu acho que o protestantismo é depois da era vitoriana, mas não tenho certeza, estou chutando aqui. Aí cabe à autora, eu tava falando do autor, né? Cabe à autora fazer uma pesquisa para ver um pouco como é que tá essa questão, mas eu vou colocar aqui padres, para desencargo de consciência eu vou chamar aqui os pastores de padres. Então a gente tem uma pressão muito grande da igreja, né? A gente tem até hoje essa pressão da igreja, né? Contra o relacionamento homoafetivo e tal. E naquela época a igreja mandava muito mais, ela tinha muito mais poder, né? E com certeza isso pode acabar se tornando um problema a ponto, né? De aí meio que um clichê também de histórias de detetive, um dado momento onde o detetive vai ser acusado ele de ser o assassino. E aí aqui cabe muito bem exatamente isso, porque uma vez que quem está morrendo seriam exatamente as pessoas que controlam as leis, né? A igreja e os nobres, essas leis que impedem exatamente uma pessoa de poder ter o relacionamento com quem ela quiser, e aí descobrindo, né, essas pessoas descobrindo que o detetive que está investigando esse caso, que talvez teve várias suposições que estão corretas, pode acabar tendo uma investigação da investigação, e aí a gente tem uma espécie de vilão da história que também seja um outro investigador, esse contratado diretamente por alguns nobres e padres, né? E aí sim, um preconceituoso, etc., exatamente para trazer o contraponto. Ele também é investigador, só que aí ele está trabalhando ali para investigar o personagem principal e talvez até tentar incriminar o personagem principal. E quando eu digo tentar incriminar, não é só no sentido de, tipo, realmente dick vigarista, fazendo... mexendo nos carros para as pessoas perderem corrida. Eu digo tentando incriminar no sentido de quando você tem uma convicção em alguma coisa, você procura pistas e elementos que confirmem aquela convicção que você tem. E quando você não tem uma convicção, você só quer chegar à verdade, você pega as pistas primeiro e a partir delas você interpreta, né? No método científico é falado muito sobre isso, né? Que você tem ali um resultado que você quer chegar, mas o foco principal é você pegar os dados das pesquisas e analisar esses dados para ver se eles batem, geralmente tentando fazer com que eles não batam com o resultado que você quer. Então você fala, eu acho que foi esse cara que é o assassino em série. Então o que eu preciso procurar? Método científico. Eu preciso procurar provas que tirem ele da cena do crime. Provas que façam assim, se eu achar uma prova de que ele é inocente, então é sinal que a minha hipótese está errada. Se eu
não conseguir provar que ele é inocente, isso fortalece a minha hipótese e esse cara tem mais chance de ser o criminoso. Esse pode ser, por exemplo, o modus operandi do Arthur, enquanto o modus operandi do vilão, que seria o cara contratado pelos nobres e pelos padres ali para tentar incriminar o Arthur, e talvez seja até ele que vai descobrir que o Arthur é gay, e aí pode dar todo um reboliço na história que gera para um clímax bem interessante. O que ele vai ter é: eu quero que o Arthur seja culpado, logo, qualquer coisa que coloque o Arthur como culpado, eu vou ir atrás. Então, ele é gay e é contra os nobres e os padres porque são eles que impedem os gays de se relacionarem. Então ele tem um motivo para matar. Ele faz deduções da cena do crime e essas deduções sempre chegam até os corpos. Porque ele mesmo tá fabricando. Ele sabe onde é que ele enterrou os corpos porque foi ele que matou. Então, tipo, o cara vai fazendo todas as pistas irem em direção ao Arthur, enquanto o Arthur vai tentando interpretar as pistas para chegar realmente no verdadeiro assassino. Eu acho que daí o que fica faltando nessa história é o próprio assassino. Quem que é o próprio assassino? E aí sempre tem duas formas de trabalhar com isso numa história de mistério de detetive. Né, Biju? Deixa eu trazer a Biju aqui para dar engajamento no vídeo. Ela não gosta de pegar. Você pega no colo. Enfim, pode ser um personagem que já está recorrentemente apresentado na trama, ou ele pode ser um personagem, assim, quando eu digo recorrentemente apresentado, na forma de mistério, de, tipo, você não sabe que é aquele personagem, mas depois vai ser revelado que é ele. Aí você aquele negócio, tipo, era esse fulaninho o tempo inteiro e ninguém sabia. Ou pode ser um personagem completamente excluído da trama realmente, que vai ser capturado no final, mas daí ele vai ter alguma mensagem importante. Porque aí o foco da trama não vai ser necessariamente só achar o culpado, mas vai ser desenvolver esses personagens na busca pelo culpado. E quando chegar o culpado, ele pode só somar a essa trama. Se o objetivo inteiro da história é falar sobre o preconceito com gays, etc., sobre como as pessoas de cima mandam na vida, inclusive na vida privada de pessoas que teoricamente não teriam nada a ver com elas, né, que não está interferindo no livre-arbítrio das outras pessoas ou na convivência da sociedade como um todo, se o objetivo da história é falar sobre isso, talvez não precise focar tanto no mistério em si, descobrir quem é o assassino. A busca pelo assassino, ela só vai permear esses temas e talvez o assassino possa até ser um gay que se revoltou com isso ou algo desse tipo, ou o contrário, ele pode ser alguém que é extremamente homofóbico e na verdade ele é homofóbico porque ele criou essas raízes a partir exatamente do que a sociedade fala pra ele, ou algo assim, e talvez ele pode ser um gay e homofóbico por conta do que a sociedade fez com ele, e aí você trabalha toda essa discussão e amarra ela no final, sem necessariamente precisar ficar colocando esse vilão, né, esse assassino, como um personagem recorrente que está apresentado ali na trama, né, um personagem que fica ali na trama e que só depois vai revelar que era ele, né, tipo um Scooby-Doo da vida, né, no Scooby-Doo sempre o personagem que é o vilão, ele tá ali no meio da trama, né, ele nunca é um personagem externo aos acontecimentos que estão ali, ele sempre é alguém que está apresentado dentro da história que está contada. Nesse caso que eu estou falando, ele nem precisa ser isso, você foca realmente no Arthur, no parceiro do Arthur, no vilão da história e talvez em um outro personagem ali nobre que vai ser quem vai comandar o vilão da história e beleza, aí você vai mostrando a sociedade interagindo com esses personagens até que chega nesse ponto e fecha a discussão, porque daí a gente tem um tema central para contar na história. E eu acho que nessa história aqui é perfeito para fazer aquela distinção que eu acho legal de trazer entre trama e tema. O tema dessa história aqui seria preconceito, né? Seria preconceito, seria como a sociedade manda, através dos seus próprios preconceitos, cria leis e obriga as pessoas a viverem diferente da vida que elas gostariam de viver, mesmo que essa vida não seja um crime, porque quem dita o crime é quem está acima. Esse seria o tema da história. A trama da história é a de um investigador que está buscando ali um assassino em série. Isso é a trama. O tema é sobre... Caramba, eu acabei de falar e a palavra fugiu da minha cabeça. É que eu reparei que está chovendo e eu acho que eu me distraí. Sobre preconceito. Enfim, então. Tema é preconceito, trama, investigação. Essa é a distinção. E aí você junta as duas coisas e faz toda a investigação entrar nesse tema de preconceito o tempo inteiro, ficar reiterando. Então, acha uma nova pista e isso vai levando e vai abrangendo a discussão do preconceito para que a história se feche como um todo. Isso é a receita, na minha opinião, para um ótimo mangá de mistério, que também tem muita carga social ali envolvida e investida, que faz o leitor pensar
pensar de duas formas, né? Pensar sobre as questões que estão sendo trabalhadas ali no tema, enquanto ele pensa também e vai tentando resolver os mistérios da trama. É perfeito, é a fórmula para o mangá de sucesso.